Atenção, atenção, senhor Newton César, chamando. Atenção. Opa. Márcio está gravando, agora sim. E aí, grande Roberto? 2 semanas. Grande César, tudo bem? O que faz aqui? E aí? Tudo bem também, recém-chegado da Angola. Isso. Inteiramente estabilizado, terras brasileiras. Muito bem. Aliás, Angola na outra semana, ontem, esse fim de semana passei no Guarujá, tive o privilégio de encontrar com os nossos queridos amigos Jorge e Fátima. Que legal. Fisicamente, uma coisa que nós não fazemos há uns 3 anos, né? Eu estava até conversando com o Jorge, acho que foi lá na Ilha do Futuro, acho que eu sou. Foi. Mandaram um abraço para você, acompanha o programa, estão muito bem, é sempre bom encontrar com eles, muito bom, muito legal. Bom, então que fica aqui, né, gravado aqui, né, para que eles saiam, né, mando um abraço para eles agora. Né? Ao vivo agora, eu e você, mas vai ficar gravado para que eles vejam depois. Uma maravilha, então vamos iniciar então mais um Contatos Insólitos. Este aqui é de número 102 e o nome, né, do tema de hoje é o estado multifocal das premissas. Eu tentei achar um nome curto e que fosse dar conta de explicar aquilo que eu estava pensando, mas não consegui um nome melhor, velho. Foi esse o máximo que eu consegui. Sempre desenvolve. Então, eu vou tentar explicar aqui para você, para aquelas pessoas que nos acompanham, né, do que se trata esse tema. Também esse aqui, eu estava pensando cá com meus botões em relação toda a dinâmica dos relacionamentos humanos, né, cara? E o quanto que eu percebo que, cara, como é comum isso, as pessoas partirem da premissa de que as premissas são as mesmas para todo mundo, né? E o quanto isso é absurdamente equivocado. Então, muitas dos desencontros, dos desentendimentos humanos passam por aí, né? E você tem vários entraves e vários obstáculos que dificultam o primeiro aspecto, o reconhecimento disso. E uma vez que se reconhece isso, há uma dificuldade em implementar um processo diferenciado por uma série de razões que eu vou partir agora para explicá-las, que é o seguinte. Você tem todo esse aspecto de que, poxa, eu estudei no mesmo lugar, né, participamos teoricamente da mesma cultura, do mesmo país, então você sabe do que eu estou falando, né? Então, lógico que já viemos discutindo em alguns episódios toda a problemática da comunicação, né? Você tem, né, ambos aqui estudamos comunicação, sabemos que existem vários problemas aí entre emissor, mensagem, o receptor, podem ocorrer vários equívocos. Há também a problemática da tecnologia, que cada vez vem sendo mais melhorada e aperfeiçoada, né, em função das conexões de banda larga, etc., mas há a possibilidade também de haver problemas tecnológicos envolvidos. Mas, além disso, existe toda uma questão de você partir dessa ideia de que, poxa, se eu estou falando uma palavrinha para você, né, sei lá, amor, paz, felicidade, você sabe do que se trata, e a ideia que eu tenho a respeito dessas palavras é a mesma que você tem, né? E o quanto isso é extremamente equivocado, né? E a partir daí você tem uma série de problemas, como, por exemplo, o fato de que é possível, em teoria, sabemos isso por experiência própria, você construir uma premissa em conjunto com alguém, né? ou com um grupo de pessoas. Porém, qual que é o grande problema? Isso requer tempo e dá trabalho. E a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? E cada vez mais eu percebo também, né, como uma sociedade enferma, muito infelizmente, cada vez mais apegadas a ideias. Então, você tem um problema duplo aí, que, em primeira instância, essa questão de que não dá tempo, ou o imediatismo da sociedade, que é próprio também do paradigma materialista, né, cara, de se enxergar o mundo e a vida como máquinas, como mecanismos, onde a engenharia acaba prevalecendo, né, o aspecto do projeto da engenharia, porque eu acho que ele traz soluções mais de curto prazo, que resolvem, né, de forma muito prática, questões do dia a dia. Então, isso acaba prevalecendo, ganhando uma força muito grande em relação a outros processos que requerem mais tempo, e aí falta paciência, falta tempo mesmo, e as pessoas não dão grande importância para isso e acabam empurrando com a barriga, né? Então, esse é um aspecto complicado. O outro ainda que percebo que vem piorando cada vez mais é esse apego a ideias, né? Que assim, eu não vou abrir mão disso por uma série de razões psicológicas, do tipo assim, a gente não gosta de chegar para as outras pessoas e dizer que nós estamos errados. O erro na sociedade em si, ele é mal visto, né? Uma pessoa que, peraí, está errando, ela está confessando que errou, e isso é visto de uma forma muito
pejorativa, né? Como um sinal de fraqueza, por exemplo, né? E as pessoas permanecem arraigadas às suas próprias ideias, às suas próprias crenças, aos seus próprios sistemas de valores, e acabam abrindo mão, então, dessa possibilidade de investigar, né? Realmente verificar se as minhas premissas estão realmente em bases sólidas ou elas foram realmente pegas de empréstimo, aí, adquiridas por contágio, e eu tenho medo de repente, descobrir que tudo isso é muito frágil e eu construí o meu castelo de areia num solo, sei lá, pantanoso, e eu não vou querer saber sobre isso, não, vou tocar a vida assim mesmo. Então, tem uma série de problemas aí que decorrem, né, do reconhecimento, mas muitas vezes nem o reconhecimento, né, de que há premissas diferenciadas existem, e eu acho que isso é um grande problemaço, e isso pode ter implicações, e é isso que eu queria discutir com você aqui hoje, que vão muito além do individual, ou né, a gente pode pensar que assim, isso tem implicações imediatas em relação às pessoas que estão mais próximas, mas, cara, eu desconfio que isso também acaba tendo implicações gigantescas do ponto de vista de problemas globais que não são resolvidos, como, por exemplo, o aquecimento global, onde não há um entendimento, cada um segue uma direção diferenciada, e isso teria relação com o estado multifocal das premissas. Também tem os aspectos metafísicos, que a gente pode entender como todo o aspecto do inconsciente, que, apesar de ser um conceito bastante velho, né? O Freud criou isso lá atrás, mas não é uma coisa que todo mundo reconhece, né? Não é algo que todo mundo leva em conta, e pior ainda, né? O inconsciente coletivo como um grande substrato da mente, que nos impulsiona, nos leva a fazer as coisas que nós fazemos em termos de comportamento, mas a gente também não leva isso em conta, e né, isso também tem muito a ver, eu acho que nas profundezas, por que nós partimos de certas premissas e não de outras. Então, mais ou menos essa é a ideia que eu queria pincelar para você aqui no início, e você já pode, então, pegar a partir daqui para fazer os seus primeiros comentários. Uma das coisas que a gente vai, eu estava te ouvindo agora, a gente provavelmente vai recorrer, vai voltar várias vezes nesse assunto da nossa incapacidade de nos comunicarmos bem, né? Apesar de todas as coisas interessantes e fantásticas que tem, não há nenhuma outra criatura viva no planeta que tenha o grau de refinamento de comunicação entre os seus indivíduos como a gente não tem. E a gente não consegue. Eu tive esse insight recentemente. A maioria dos grandes problemas mundiais, você falou do aquecimento global, mas pode ser do trânsito, pode ser de casal, pode ser de como lidar com a pandemia. Se a gente for na raiz, a maioria deles vai chegar no cerne, que é mal entendido. E mal entendido, acho que vai passar pela... Assumimos que a premissa é a mesma e depois a gente percebe que não é, ou como você falou, eu estou arraigado nessa ideia, não quero abrir mão dela porque vai representar um desafio muito grande para mim abrir mão disso, reconhecer que eu estou errado e eu não sei como substituir. Com relação à tecnologia que você falou, o maior problema, eu acho, sabe qual é? É que talvez no passado não fosse tão difícil encontrar tribos que fossem capazes de formar câmeras de eco em que eu possa ficar dentro e me retroalimentando com o conceito errado. Hoje é fácil. Hoje é muito fácil. Então, o que você falou agora, puxa, será que eu vou poder discutir minha ideia com alguém e ter certeza ou não se eu estou caminhando num piso meio pantanoso e tal? Se eu não tomar cuidado, eu ficar sempre nos mesmos grupos, eu não vou encontrar isso, muito pelo contrário, eu vou encontrar argumentos que vão mostrar que todos os outros estão errados. Exatamente. E só eu. Estilo marketing de Hitler, né? Contando uma grande mentira com um montinho de pequenas verdades, eu construo um painel, uau, fantástico. A gente está vendo agora, na política, na economia, na sociedade, é muito complicado. Tem mais coisas ainda, você falou mais de vários aspectos, tem aspecto metafísico, espiritual, mas a parte comunicativa da língua, que é bem interessante. Para mim, o cerne, acho que você já tocou e a gente já desenvolveu, a gente pode ir mais para fundo hoje. Se não houver uma boa vontade de sentar com tempo para dialogar com D maiúsculo e apresentar ideias propostas, colocá-las em xeque para ver se a gente chega num senso comum, não vai. Agora, o mapa do desastre já está feito. Assume-se que as premissas são as mesmas.
assume-se que todos querem o bem do Brasil. Ah, sim, legal, todos querem o bem do Brasil, mas cada um tem a sua solução. Qual delas está certa? Talvez um pouco de todas. E talvez um pouco de todas esteja errada. Mas isso demanda um debate, uma série de coisas, abrir mão você falou das ideias, um conceito que me veio muito ontem, inclusive eu estava naquele vídeo que eu te passei, daquele cara do Quando o Buda Precisa de um Terapeuta, que é um livro que eu comprei, que é muito bom. Como a gente se identifica com coisas. A gente acaba se apegando com coisas, ideias, se identificando com elas, e eu deixei de ser eu sou aquilo que eu penso, que eu acho. Ferrou. É o passaporte para o desastre. E é muito louco, né, que você tem uma primeira instância aquilo que é mais comum, ou talvez o primeiro grande engano, que é a identificação com o nosso ego, que as filosofias perenes orientais, fundamentalmente, sempre nos alertaram para o perigo que é isso, né? Mas pior do que isso é a identificação com uma ideia vinculada a esse ego, né? Ou seja, o ego já é algo desestabilizador, né? E o ego, ele já, normalmente, do jeito como a gente encara, o ego ele já é disfuncional. E aí, pior do que isso é o apego às ideias, onde você não mais... Ou seja, o ego já era uma distorção da coisa. Então, agora você não é mais nem o ego mais, é aquela ideia que foi mostrada para você e você se identificou com ela e não quer largar mais o osso. Então, é complicado, cara, porque é um exercício extremo de humildade, mas é humildade extrema, humildade radical, fundamentalista, digamos assim. Que é uma humildade do ponto de vista de, cara, eu vou investigar a fundo as minhas próprias premissas, minha própria forma de pensar, para ver se eu encontro furo, se encontro erro na minha forma de encarar a vida, de encarar a mim mesmo. Né? E o quão difícil isso é, eu concordo, não é uma tarefa fácil. Mas é de uma extrema honestidade, cara, que poucos têm coragem de enfrentar ou coragem de assumir. Então, acho que esse é o primeiro ponto, onde há uma barreira aí muito grande em você abrir mão dessas ideias, porque, primeiro, como a gente já mencionou em alguns episódios, você não tem essa percepção da testemunha ou do universo subjetivo como o seu verdadeiro eu, né? O que nós já falamos várias vezes, né? O nosso eu natural. A gente tinha isso quando criança, foi se perdendo, porque no lugar do eu natural, o eu adaptado foi tomando conta. Então, agora, né, no máximo, é o eu adaptado que existe, o eu natural. Muitas vezes, né, as pessoas morrem sem se dar conta dele. Então, já é um problema, cara, a partir daí, já dessa fonte, né? Então, cara, se identificar com ideias me passa essa coisa de um vazio interior, que a pessoa não tem contato com esse eu natural, né? Quiçá com o ego, né? Ou seja, aquela questão do foco da atenção estar voltada pela personalidade que você acabou criando para si próprio ao longo dos anos, né? Pelas moldagens que foram ocorrendo, as lapidações ao se adaptar ao meio. E, cara, vai ficar muito difícil, porque como você se identificou tanto com aquela ideia e por dentro você não efetuou esse caminho, né, de conquistar, ou de redescobrir algo que você nunca deixou de ser, muitas vezes, cara, talvez uma encarnação não seja o suficiente para fazer com que a pessoa se dê conta disso. Não, perfeito. Problemas adicionais, tá? Além de ser muito difícil a pessoa parar para pensar, fazer essa reflexão, digamos que ela faça, ela já está num degrau maior da pirâmide. Ela esquece, porque nunca foi dito para ela, a não ser que ela perceba, que é uma coisa que precisa ser feita o tempo todo, porque a realidade está mudando o tempo todo. Então não basta eu fazer aos 20 anos. Aos 40, a realidade vai ter mudado, eu vou ter mudado, o mundo vai ter mudado. Aquilo que eu pensava lá atrás já mudou. Então, muitas vezes a gente se apega a próprios paradigmas que nós mesmos criamos. E isso a gente viu, por exemplo, isso é legal de falar, dentro dos próprios grupos Rama. Eu cansei de ver isso, legal. Eu entrei, fiz certos questionamentos, saltei, estou aqui. Agora eu já tô vendo que a grande maioria das pessoas que convivem comigo estão num paradigma inferior ao meu. Legal, é aqui que eu fico? Não, é o começo da escada, mas a maioria de nós fica no caminho. É aí que dá trabalho. Quem é que está fazendo isso constantemente? Porque no dia a dia a gente tem que fazer aquela coisa que acontece entre o nascer e o morrer, que é uma coisa chamada vida, né? Tem que viver, né? E esse viver, essa ilusão de cair, de buscar trabalho e tal, nos tira do foco, nos leva a essas identificações e tal, de estar sempre... teremos que encontrar uma maneira, como nós estamos
pelo menos uma vez por semana a gente está fazendo isso aqui, né? Trazendo o foco para o presente, trazendo foco para cá, trazendo foco para o autodesenvolvimento, a busca da transcendência. Mas, a rigor, isso deveria ser feito com mais frequência. A grande questão é, como é que eu ponho isso na equação da vida, entre isso, o trabalho, a família? Dá, depende da sua prioridade da vida, né? Isso é uma questão de coisa, sem querer julgar as pessoas, né? Mas esse é o grande X da questão, a impermanência vale para tudo, inclusive para a própria realidade e os conceitos. Um grande exemplo que eu fiquei pensando, que eu descobri muito tempo depois, a gente vai estudar filosofia e tem vários filósofos, desde os pré-socráticos, da antiga Grécia até hoje. Todos eles dão interpretação da realidade, todos eles perguntam as mesmas coisas. Quem eu sou, para onde vou, por que estamos aqui e tal. Qual deles está certo? Todos! Todos, cada um com a sua visão, olhando por uma perspectiva. Como é que você vai dizer que o Zenão na Grécia estava errado? Se conceitos que ele falava há 3.500 anos valem até hoje. Depende de como você analisa. Essa é a sacada. Uma das coisas que o materialismo acabou nos colocando goela abaixo, se a gente perceber, é que temos que ter uma definição, sim ou não, certo ou errado, tem que ser binário. Exato. Você não pode dizer não sei, você não pode dizer dá um tempo, você não pode dizer não tem um candidato, você não pode. Você estava até falando com o Jorge nesse fim de semana. Você é taxado de isentão, você é taxado de imoral, você é taxado de irresponsável. Não. Quando você pode ser, muitas vezes, às vezes você é mais autêntico que a maioria dos outros, né? E isso também é outra coisa bem legal, que todo mundo fala também. A gente precisa aprender a dar menos bola pelo que a gente acha que os outros vão pensar da gente. Essa pecha você falou do eu natural, o eu mídia social, o eu rede social, esse personagem que eu uso para transitar, às vezes, ele acaba sendo muito inflado, e ele é o pior dos nossos eus, porque ele é todo fake, montado. E acaba sendo... Ele acaba sendo um reflexo, realmente, desse aspecto que todos nós somos, que no fundo, mente, né? Então, assim, reflete muito, né, aquilo que nós somos, ou aquilo que nós achamos que somos, né? Então, é engraçado, porque você vê que é o espelho, né? A mídia social é um espelho daquilo que nós, de fato, somos, com tudo de melhor e de pior, né? Então, tá ali refletido, né? Não tem por onde. Mas, cara, voltando um pouquinho aqui, antes que eu me esqueça, porque eu não queria perder o raciocínio, tem também um outro problema que a gente vem discutindo também em alguns episódios, mas, enfim, acho que é inevitável falar sobre isso também, que é a questão de quão difícil é a gente comunicar da maneira correta aquilo que nós estamos sentindo, né? Então, o episódio anterior, né, que era a discrepância entre o sentir e o expressar, também faz parte disso, né, cara? Não adianta a gente dizer que não. Eu mesmo estava tentando explicar algumas coisas, acho que foi para a Cris, eu não lembro agora para quem, acho que tivesse sido para ela que estivesse conversando, algumas ideias que eu estava tendo, e eu me percebi com dificuldade em me expressar da forma adequada para passar aquela ideia adiante, ou seja, estava dentro de mim aquela ideia, né, a forma como eu estava sentindo a situação, mas eu estava com dificuldade de falar, mas como é que eu vou explicar isso, né? Como é que eu vou pôr isso para fora? Então, eu acho que o grande motivador desses nossos papos aqui, né, de Contatos Insólitos, e dos 4 anos que precederam esse projeto, foi em função justamente dessa necessidade, né, que eu percebi, e você também acho que comungou com essa ideia, de que estava empobrecendo a nossa capacidade de conversar decentemente sobre assuntos sérios, porque a gente não encontrava respaldo no dia a dia ou no cotidiano de achar um espaço ou pessoas a fim de fazer algo semelhante, que é adentrar em certas questões que fogem da mesa de um bar, que fogem, né, da correria de um dia a dia atribulado, para conseguir se aprofundar e criar esse hábito, cara, que nada mais é do que simplesmente um exercício, como seria um exercício de academia, né, por exemplo, né, de você estar simplesmente treinando essa capacidade de aproximar aquilo que você sente, né, da sua habilidade de comunicar isso ou de expressar isso verbalmente, né? Então, esse é um outro nível complicado também que ainda adiciona mais complexidade a essa temática das premissas, né? Outro exemplo muito legal, e essa coisa do exercício é muito bacana. Lembra quando a gente ouvia o Carlos Paz nos bons momentos dele, dando palestras absolutamente impecáveis, geniais, concatenando ideias, e muitos de nós no começo,
puxa, jamais imaginaria isso, jamais imaginaria que ele ia sair daqui, ia chegar ali, jamais ia fazer isso. E quantos de nós, por ouvi-lo muito, por debatermos os grupos durante reuniões semanalmente, desenvolvemos 1, 2, 3 anos depois uma certa capacidade de não fazer como eles, mas sermos capazes de desenvolvermos ideias tão bem articuladas como, por quê? Porque estávamos exercitando, estávamos praticando, né? Então, isso conta muito. Outra coisa que você falou que eu acho que é genial, falar de si é complicado, né? A gente geralmente não entra muito no assunto. Ou paga para um profissional para a gente falar em privado, ou a gente não se abre muito. Tem que ser com um amigo muito chapa, tem que ser em momentos assim muito críticos. E não tem nada mais importante do que falar sobre o que está sentindo com tempo, com essa busca. Deixa eu tentar expressar exatamente o que eu quero dizer. Isso é muito bom. Uma das coisas que a gente tem feito aqui e que a gente faz nos grupos. A gente busca isso. Eu seria capaz de dizer que o que as pessoas mais sentem falta dos grupos transcendentais em geral e ramo em particular, além da aventura do contato das práticas de campo, é da possibilidade dessas conversas bem legais e interessantes que a gente tinha com as pessoas, né? Outro aspecto, antes que eu te passe a bola, eu acho que eu passei esse fim de semana um artigo que saiu no UOL, dizendo que graças aos tipos de matizes que o idioma português dá às cores, nós somos capazes de enxergar mais cores do que outros idiomas que são mais fechados. Por exemplo, que o inglês. Porque nós enxergamos mais. Nós descrevemos mais. Nós temos mais tons, por exemplo, de azul, de verde, do que outras línguas. Eu falei, será que é isso? Estava conversando com um amigo meu, uma amiga minha que morou na Suécia durante anos. Ela falou, olha, o pessoal lá dos países nórdicos tem 27 termos diferentes para falar sobre neve. Aqui no Brasil, quando a gente vê neve, a gente não vê neve. Para nós, neve é neve. Para eles que estão movendo com aquilo todo ano, 6 meses por ano, eles veem texturas diferentes, cores diferentes, vê coisas que a gente não vê. Então, o vocabulário para aquilo vai ser maior. Então, às vezes, mesmo a gente não tem vocabulário. Quer ver outra coisa que é interessante? Acontece com você, acontece comigo, com todo mundo que esteja ouvindo aqui. Se você falar outros idiomas com um pouquinho mais de fluência, mesmo falando na sua língua nativa, uma outra vez vai pintar um termo numa outra língua que é muito mais preciso. Sim, já aconteceu. Não vai ter uma palavra em português que vai dar a ideia do know-how, né? Do marketing. Então, o inglês é muito rico nisso. E assim como o francês e o espanhol. Então, quanto mais a gente puder abarcar, melhor a gente vai conseguir expressar a ideia. Isso é riqueza vocabular. Agora, para concluir, a complexidade do universo intangível é muito complicada, porque é uma realidade que a gente não está vendo toda hora. Porque a gente vê toda hora, a gente se acostumou a nomear e medir e tal. Quando a gente está ali vendo aquele tipo de coisa, como é que a gente vai... Eu vi isso, eu leio as descrições das pessoas, eles tentando lutar para descrever o matiz de uma certa cor. Não tem. Né? Mas é um exercício que vale a pena a prática. Vale a pena a prática. Bom, eu acho que também chega um momento aqui que é importante a gente entrar no aspecto metafísico, né, cara? Onde a gente pode fazer as considerações que a gente vem fazendo, inclusive, em vários episódios, né, a respeito dessa ideia fundamental de que, né, nós somos mentes dissociadas de uma grande mente cósmica. E há o inconsciente nosso, né, que muita gente desacredita, mas é fácil provar, né, que há uma parte inconsciente, né, ao você dizer para as pessoas, né, que muitas coisas que você faz são coisas inconscientes, né, tipo, então, por exemplo, né, onde que está a sua atenção agora, né, você sabe que você está respirando? Opa, agora que você falou, eu sei, né, porque você acabou de falar para mim, então, a partir desse momento, então, eu começo a prestar atenção na minha respiração. Porém, ao longo do dia, obviamente que você vai esquecer completamente que você está respirando e nem por isso você deixou de respirar, né? Ou seja, é o que nós chamamos de metacognição, né? Ou seja, a capacidade de representar a realidade, né? Quando você consegue simplesmente parar e prestar atenção naquilo, né? Então, assim, quantas vezes você pensou na ponta do seu dedinho mindinho? Ou quantas vezes você pensou no seu calcanhar hoje? O seu calcanhar não deixou de existir, sempre esteve lá, né?
porém, você sente o tempo todo. Então, assim, é uma forma de você, né, falar sobre as questões inconscientes. Então, isso participa o tempo todo, não apenas em relação à fisicalidade do nosso corpo, mas muito também em relação ao que nós estamos sentindo, né, ao que nós estamos pensando, muita coisa passa batido. Então, você tem toda essa problemática de não saber, vemos apenas a casca, a parte externa de ou seja, a parte objetiva de um processo subjetivo que se encontra além dessa coisa que está sendo visualizada. Então, o que existe por trás é um universo de possibilidades, né? Em que também, em que se conta toda a questão cultural, a questão a forma como as pessoas são criadas, mas também, e aí entra a parte metafísica, também, por que não, experiências de vida passada, a permeabilidade que o seu inconsciente tem como um inconsciente coletivo, que eu acredito que seja uma coisa meio que porosa, não existe um processo perfeito na natureza, então a coisa deve ser bem maleável. E como o próprio Jung profetizou, né, e não só profetizou, ele percebeu isso nos seus atendimentos, as pessoas apresentam padrões, né, os arquétipos se manifestam através dessas pessoas, independentemente de cultura, de idade ou de viés, as pessoas apresentavam esses padrões e ele conseguiu verificar esses padrões para além daquilo que as pessoas estavam preocupadas naquele exato momento. Então, tudo isso participando, cara, ao mesmo tempo, dá essa falsa não, mas acaba sendo um problema, né, por essa perspectiva de que você acha de que a premissa daquela pessoa vai ser exatamente a sua, e eu acho que, cara, sinceramente, não vai ter duas pessoas com o mesmo tipo de premissa, cara. Não vai nunca partir do mesmo ponto, né? Então, o problema é que a gente vai ter tempo, a gente vai ter saco, a gente vai ter paciência para sentar juntos e tentar construir essas premissas em conjunto. Essa é a grande questão. Essa é a má notícia, né? A boa notícia é que, apesar de tudo isso, a gente andou bastante, como humanidade, andando para caramba, então, que mostra que é possível, mesmo partindo de premissas diferentes, construir coisas, mesmo com muitos buracos nesse queijo suíço. Eu costumava colocar para os meus alunos que todos nós somos queijo suíço. A diferença entre nós, o conhecimento nosso é o tamanho e a localização dos buracos, mas todos nós temos buracos. Fomos muito grandes, mas, cara, é muito mais complicado. Eu costumo, uma coisa que eu já percebi é, o profundo, quando deu o piparote lá no Big Bang e tal, tinha razões para que essas leis cósmicas estivessem funcionando da maneira como estão. Então, tem uma razão para a gente não estar consciente o tempo todo de todas as vidas que a gente já teve, de tudo que está acontecendo no momento, a gente piraria. Por mais que o nosso cérebro seja avançado, seria uma placa de computador pifando total. Ela ia pifar, né? Então, tem uma razão. Agora, periódicos exercícios de meditação ou de atenção plena, que você pode fazer uma vez por dia durante 5 minutos, para você dar uma geral no corpo inteiro. Deixa eu sentir cada parte do meu corpo. Te lembraria disso. Isso pode ser feito todos os dias, um pouquinho por dia. A maioria de nós não faz nunca. E lembra do corpo quando ele dói. Esse é um ponto. Outra coisa que é muito interessante é, você falou das bagagens que a gente traz. Cara, é muito mais complexo do que isso. Se a gente for ver a avalanche de coisas, vidas passadas, arquétipos coletivos, arquétipos individuais, formação cultural, formação familiar, social, é muita coisa. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que você gosta, eu sei que eu gosto muito, você também gosta, que eu estou estudando agora, é a parte da sombra, que é muito mais complexo. E algumas coisas a neurociência começou a medir. Olha isso. Eu estou falando agora com você está me ouvindo. Entre 1 milissegundo e 4 milissegundos, tudo que eu estou falando, tudo que você está vindo para você, está sendo filtrado pelo teu inconsciente. Você não percebe. Mas o teu inconsciente está dizendo para você, concordo, discordo, é legal, não é legal, besteira, certo? Você não percebe. 1 a 4 milissegundos. 1 a 4, a neurociência mediu. Entre 1 segundo e 1 segundo e meio, vai vir uma parte dele, porque não vai vir tudo. Uma parte vai se filtrar, vai vir para o consciente. Então, uma parte vai fazer isso aqui, ó. Quando vem para o consciente, você está fazendo assim, ó. Porque veio para o consciente, você concordou e fez assim. É uma parte pequena. Mas olha que louco. A maioria de nós continua reagindo. Se você concordou comigo, você vai fazer assim. Se não, você vai olhar para cima e tal. A gente faz isso o tempo inteiro. Olha a conclusão. Sabe aquela ideia de que as filosofias perenes sempre disseram, e nos grupos, em qualquer grupo espiritualista diz, não julgue, não faça julgamento? Bom, neurofisiologicamente, no inconsciente, isso é impossível.
É impossível. O inconsciente está julgando o tempo inteiro. O problema é quando ele vem para cá, quando vem para o consciente, a gente pode fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo que eu li lá, mas acho que você vai entender. Digamos que a gente tem um amigo em comum, Paulo, que é casado com a Maria. Amigo em comum, eles têm 2 filhos. Aí você vira para mim e fala assim, cara, fiquei sabendo que a Maria vai abandonar o Paulo, teve um caso com o chefe e vai morar com ele. Você ficou sabendo disso, você me contou. A minha primeira reação, sacanagem, porque na minha moral, abandonar, trair é sacanagem, né? Sacanagem, como é que a Maria faz isso? Putz, que sacana, e com 2 filhos pequenos. O Paulo vai sofrer pra caramba, as crianças devem estar sofrendo pra caramba. Não é a primeira coisa que qualquer um de nós pensaria? E se eu bobear, eu vou expressar isso, eu vou falar, né? Putz, Maria é sacana, eu estou julgando, né? Aí, se eu for maduro o suficiente, se eu for espiritualmente e emocionalmente maduro, eu posso falar e dar uma brecada antes de falar e vou falar, peraí, o Márcio está me falando, mas ele tem uma visão parcial. E eu sei que todo relacionamento humano é muito mais complexo do que isso. Então, eu sei que não é só isso, tem mais coisas no caminho. E eu não sei da história toda, eu não tenho condição de julgar. Pior, eu adoro o Paulo e a Maria, adoro todos eles. Como é que eu vou julgar ela aqui se eu nem falei com ela ainda? Aliás, não é só o Paulo e as crianças estão sofrendo, ela também deve estar sofrendo pra caramba. Eu preciso estar lá como amigo, eu preciso ter essa compaixão. Olha a abordagem completamente diferente. Completamente diferente. Eu abri a lente só, eu abri um pouquinho a lente. Ela pode vir a ser uma sacana, mas pelo menos eu estou dando a ideia da compaixão, me colocando no lugar. Quantos de nós fazemos isso? Cara. Agora, concorda que é um exercício genial que impede um monte de mal-entendido, um monte de pré-julgamento, um monte de problema? Dá esse tempo, dá essa maturada, dá essa freada. Mas a instantaneidade da vida está nos fazendo, não, tem que dar um bate-pronto toda hora. Não dá mais para ajeitar a bola e chutar no gol. Tem que ser de primeira. É verdade. E a chance de errar é enorme, né? E acho que talvez isso, em parte, pelo menos, seja explicável por aquela constatação, né, que o Donald Hoffman alega, né, pegando já um pouco de carona no que você falou anteriormente a respeito de que, obviamente, não temos acesso a tudo, porque em termos evolutivos não interessava você ter acesso a tudo, porque isso não iria ajudar, muito pelo contrário, iria atrapalhar. Então, o que seria prioritário para a sobrevivência naquele momento, ou até o momento que estamos vivendo agora, você ter 5 sentidos, né, que tivessem condições de fazer com que essa espécie caminhasse e se desse bem, e aos trancos e barrancos, como você mesmo disse, estamos aqui, né, tendo essa possibilidade de fazer com que a coisa vingue de fato, né, e a gente passe desse ponto de perigo, de risco que a gente está colocando todo o planeta, para uma civilização mais próspera e mais estável, né, digamos assim. Mas não, né? Então, assim, é complicado porque você acaba... Ixi, cara, agora perdi o fio da meada, hein? Caramba. Está seguindo o raciocínio? Evolução, o que era importante para a gente sobreviver... Eu esqueci, mas assim, eu ia pegar carona então nessa questão do Donald Hoffman falar que a gente não tem acesso à verdade, mas sim simplesmente fomos nos adaptando para sobreviver, né? Então, a verdade que ele menciona é o que estaria por trás de tudo, né? Ou seja, aquela metáfora que o Bernardo Kessler adora mencionar toda hora, que é a ideia do garotinho que está jogando videogame. Para ele, o que importa, né? E a ciência seria isso, né? O que importa é jogar bem o videogame. Ele não precisa ter acesso aos algoritmos, né? A equipe de programação que foi responsável, a empresa que fez aquele software, todos os processos tecnológicos envolvendo daquele console, placa-mãe, circuito integrado. A criança não tem essa, não importa, ela quer jogar bem o videogame, pode ser campeão naquele jogo, inclusive, né? Sem ter a mínima ideia do que existe por trás, né? O que foi necessário para construir aquele videogame. Então, da mesma forma, a nossa vida, a nossa realidade também é configurada por isso, né? A ciência é configurada pelo garotinho que joga bem, né, o videogame, e a gente vive nesse videogame, entre aspas, onde a gente não tem acesso a tudo, e se a gente tivesse acesso de uma vez, seria inviável para nós, né? Caramba, agora é tanta informação, tanto dado, que você se perde toda a objetividade, e a possibilidade de você fenecer é absurda, né? Mas aí, cara, eu acabei esquecendo, eu passo a bola para você e de repente eu pego o fio da... A partir desse ponto, puxar uma outra coisa, mas... Daqui a pouco talvez volte. Pegando um pouco, o teu exemplo é muito bom. A maioria de nós, às vezes não, acho que invariavelmente se contenta com o jogo, porque o jogo talvez passe a ser o objetivo da vida. Naquele momento eu quero jogar. Fazer perguntas, poxa,
Quem é que teve essa ideia? Como é que ele armou isso? Que dificuldades ele teve? Qual foi a premissa? Como foram feitas as versões anteriores? Que trabalho será dado? Qual será o passo seguinte? Esse é o tipo de questionamento que não vai ser para todo mundo. E eu queria voltar um pouco, talvez te ajude a voltar no topo, na questão das premissas, né? Mesmo admitindo, partindo do princípio, não teremos premissas iguais, mas uma base pode ser comum. O idioma é o mesmo, o tema é o mesmo, a gente reúne os saberes em temas, história. Em história, nós vamos falar sobre a equação de terceiro grau. Cada um vai estar, os saberes estão mais ou menos separados, porque tem uma ideia, eles todos se juntam, a gente sabe disso, mas a gente pode separar e buscar as premissas que a gente tem em comum para poder se comunicar. Mas tem o outro lado que eu estava pensando. Se a gente for muito no extremo, a gente nunca vai sair do lugar. A gente tem que partir de coisas básicas e construindo um conhecimento e um entendimento juntos, apesar dos buracos. Quantos de nós nos perdemos nos buracos, ficamos ali nunca não para frente? Né? E quantos construímos um castelo muito frágil, com uma base muito sem assentamento nenhum, sem infraestrutura nenhuma, que acaba tombando cedo ou tarde? Encontrar a dosagem certa da construção sólida o suficiente, mas flexível o suficiente para resistir a tsunamis e terremotos, mas que continue indo e que traga benefício para todos, esse é o grande desafio. Eu vejo com otimismo, eu acho que nós chegamos aqui, Homo sapiens, sabe, de alguma maneira nós chegamos aqui, conseguimos entender para caramba como o cosmos funciona, conseguimos entender para caramba como é que o cérebro funciona, ainda é um grande mistério, mas não dá para comparar o que a gente sabia há 50 anos, há 100 anos, mas ao mesmo tempo, uma parte básica consciencial não está resolvida, a gente está destruindo a nossa casa sem perceber. E é um pouco dessa ideia você coloca sempre a ideia da crise climática como exemplo, que eu acho que é a metacrise, que acho que é a principal mesmo. Tem gente que não reconhece que esteja acontecendo isso. E ela vai vir com argumentos, uma série de outras coisas, e acha que não é necessário fazer nada, muito pelo contrário, é necessário continuar dilapidando o planeta, porque o planeta vai dar um jeito em si, de algum jeito. Tem gente que pensa assim, e olha só, a gente vai ter que conviver com essas pessoas de alguma maneira, porque elas têm recursos, elas têm ambição, ganância, algumas nós não conseguimos frear. Não é possível frear hoje, com a estrutura que a gente tem hoje, a exploração ilegal na Amazônia. Não é. E a premissa desse pessoal tá aqui tá cheio de árvore, uma ou outra, deixa eu cortar umas 10 para mim, tá cheio. É verdade, cara. Mas assim, em termos de comunicação, por exemplo, né, não há, eu acho que esse ímpeto por tentar ir na raiz das questões, né, cara? Então, volto a bater nessa tecla da questão do imediatismo, é um problemaço isso para nós, porque requer tempo, né, cara? Então, tipo assim, nada é de graça, né, cara? Não existe almoço grátis. Então, assim, o que a gente faz há mais de, né, quanto tempo? Eu já perdi as contas, cara. 4 anos antes desse processo, mais, sei lá, mais 2 anos, eu não sei quanto tempo que a gente está fazendo esse começou em 2016. Não, contatos insólitos. Dois anos, né? Porque cada ano são 52, 2 anos. Então 6 anos aí que a gente está conversando. Então, assim, houve um grande investimento da nossa parte, né? E não que eu esteja satisfeito com a minha performance ou com aquela ideia inicial de estar mais habilitado a conversar sobre coisas mais profundas, mais abstratas ou mais complexas, né? O que seja. Mas eu acho que a gente caminhou. Então, assim, houve essa percepção de caminhar. Mas isso requer o quê, cara? Investimentos. Tem que abrir uma brecha no seu dia a dia, no seu cotidiano, para priorizar certas questões, né? Então, eu acho que é um grande problema que nós passamos também hoje em dia, que é essa pulverização ou essa falsa necessidade que temos que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A todo minuto. Temos que estar ocupados. Precisamos estar ocupados. Então, eu vejo isso cada vez mais difícil, as pessoas teriam um tempo para conversar, para sentar, para trocar uma ideia. Tá todo mundo atarefado, né? E mesmo que consiga fazer isso, né? Eu tô aqui com você, mas eu tô com o meu celular, né? Prestando atenção em outras coisas, eu não consigo focar, né? Ou me aprofundar numa questão em particular, uma de cada vez, né? E a gente perdendo essas habilidades, vai ficando cada vez mais difícil a gente se entender. Porque vai se criando um outro hábito, né? Um hábito por cima do outro, onde eu não estou mais presente, né? Eu estou sendo levado pelo fluxo mental, né? E aí voltamos, né? Toda a ideia
que as filosofias perenes sempre nos disseram, né, que temos que manter a atenção no momento presente, né, prestar atenção exatamente naquilo que está acontecendo naquele exato momento, mas a gente tende a seguir esse fluxo mental que as redes sociais, ou as mídias sociais estão cada vez mais espelhando, que é todo esse dinamismo, né, dos Reels do Instagram, né, ou dos Stories do Instagram, que são vídeos curtos, né, que passam de um assunto para outro. Isso, na verdade, cara, é um reflexo do nosso fluxo mental, da mente do macaco, né, pulando de galho em galho lá, cheio de carrapato, né, querendo se coçar, inquieto em demasia. Isso acaba refletindo justamente esse aspecto mental caótico, né, que nós, dentro do qual nós estamos, sei lá, à deriva, né? Eu ia falar nadando, mas não é bem essa expressão, estamos à deriva, né? Então, cara, fica cada vez mais difícil você fazer esse nível de investimento, né? Onde não há uma garantia de que ele vai dar certo, mas se você nem fizer o esforço você jamais saberá. Então, é o investimento que nós fizemos, né? Vamos tentar fazer isso, vamos tentar... acho que é possível, né? Mas também, lógico, havia uma amizade aí, já havia uma percepção, por experiência própria, de que isso teoricamente seria possível fazer, mas quem está disposto a fazer, né, cara? Quem está disposto a arregaçar as mangas e tentar fazer algo a respeito? É muito difícil. É legal. Duas coisas que me ocorreram agora, bem legal. Temos que dar a mão à palmatória. Eu não entendo muito disso, porque eu estou meio fora, mas esse pessoal que cria as redes sociais, as redes sociais, são gênios, porque eles estão conseguindo dar aquilo, refletir aquilo que a sociedade é, aquilo que nós somos, né? A incapacidade de focar com atenção. Eu estava lendo esse livro que eu estou lendo agora sobre sombras, é muito legal, que ele volta um pouco quando nós éramos apenas Homo sapiens. Nós sempre fomos assim, nós adoramos narrativas, nós estamos sempre narrando, seja o passado, seja o nosso presente, seja o futuro, mas sempre com foco aqui, entre eu, narrando a mim. Eu narro quem eu sou, quem é a vida, o tempo inteiro. E claro, se eu puder ver isso em imagem, se eu puder isso em som, se eu puder isso ver colorido, muito melhor. Eu até relaxo um pouco aqui e vejo outra coisa. Se eu puder criar, melhor ainda. Se eu puder reproduzir aqui, sorrir, eu dou uma sorridinha, não preciso mostrar nada do meu interior. Eu não preciso. Minha casa pode estar bagunçada aqui, eu mostro uma parede organizada e eu crio todo um cenário na narrativa do outro que está me vendo. Isso é genial. Quem bolou isso é um gênio. Esse é um ponto. Segundo ponto. Abre o leque. A gente está dedicando 1 hora por semana para fazer isso aqui há 4 anos, há 6 anos, legal, mas é mais. Quanto tempo de leitura? Eu acho que eu leio um pouquinho mais, vai, mas você viu muito mais vídeos que eu. Quantos vídeos você viu para concatenar? Quantos vídeos do Bernardo Castro? Não sei. Quantas vezes você pesquisou nisso? Foram muitos, cara. Então, eu leio 50 livros por ano, eu vejo menos, mas quanto tempo a gente investiu fora disso, na preparação? É naquilo que a gente prioriza. Como o seu dia, eu imagino que continua tendo 24 horas, assim como o meu. A gente abriu mão de alguma coisa. Esse é o X da questão. Do que a gente vai abrir mão para viver melhor? Porque não dá para abarcar tudo, não dá. O grande engodo, essa ideia da multitarefa, de fazer tudo, é o grande engodo. Dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo? Dá. Todas em nível medíocre. Nível de excelência, não dá. Não dá. Mas aí talvez haja um grande ensinamento, cara, que é isso que a gente estava falando sobre aquilo que o Donald Hoffman tem demonstrado em seu livro, né? Mas assim em suas palestras também, que é essa ideia de que seria impossível para a gente sobreviver tá tendo acesso a tudo. Então, da mesma forma, cara, seria impossível a gente evoluir querendo fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar. Então, esse senso de priorização, como a própria natureza já fez, né, através da evolução, a gente, de nossa parte, também temos que fazer isso, né, cara? Priorizar, cara. Assim, eu não vou conseguir aprender tudo, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero, eu não vou conseguir, enfim, dar conta de estar tendo acesso a tudo e a todos. Eu vou ter que priorizar. O que é mais importante? Esse senso de priorização, cara, está cada vez mais complicado das pessoas terem. E eu percebo isso, porque é muita tentação, digamos assim, né? O universo das distrações, ele está praticamente infinito, a gente pode passar o dia inteiro só se distraindo com tudo quanto é tipo de coisa e esquecendo aquilo que é prioritário para nossas vidas, né, cara? Então, acho que esse é um outro problema também que nós temos em relação às premissas, porque isso acaba nos jogando em universos cada vez mais distantes uns dos outros. A gente esquece, por senso de prioridade, aquilo que de fato é importante, como, por exemplo, o que eu mencionei agora há pouco, o aquecimento global, né?
Quer ver outra coisa que é legal? Você falou agora, você lembrou uma coisa que eu acho que a gente vive esquecendo, mas tem que estar sempre presente. A natureza é a grande mestra, né? Vou dar um exemplo. Me dá um nome, um exemplo de uma planta que seja, ao mesmo tempo, gigantesca, que tenha mais de 500 anos, que tenha raízes muito profundas, que seja subaquática, que seja alimento para outras culturas, que tenha seiva bruta elaborada de várias qualidades, enfim, que tenha várias características. Não tem. Uma não tem. Tem milhares de espécies no planeta. Me dá um animal que tenha chifre, que tenha gordura, que seja capaz de nadar, respirar, voar. Não tem. Tem vários. Então, o conhecimento para nós não está focado numa só pessoa. Sim. Então, talvez o profundo esteja dizendo: juntem-se, troquem ideias, colaborem, procurem-se. O conhecimento está diluído. Explorem juntos. Busquem aquilo que você é bom. Faça aquilo que você é bom em nível excelente. Aquilo que você não é bom, vai ter outros fazendo. Busque a eles. Talvez esteja aí a sacada do grande profundo. Por isso que nós somos vários, individuais, não só. Nós voltaremos a ser um só, mas por enquanto não somos o não dual. Exatamente. E o que caracteriza uma civilização duradoura é justamente essa capacidade de interação, né, entre os elementos constituintes, de forma que haja um processo autossustentável, né, cara? Então, assim, estamos no limite entre uma coisa e outra, né, cara? A gente está tentando ultrapassar esse ponto de não retorno aí, mas, enfim... E a gente vê, eu sempre falo isso, a gente vê, por um lado, uma maximização do etnocentrismo, né? De eu, meu país, minha turma, por um lado. E, por outro lado, a União Europeia, que abre mão de certos tipos de soberania em prol de, puxa, botar 27 países que pensam tão diferente assim. Estava até falando com o Jorge outro dia. Portugal tem muito pouco a ver com a Alemanha, com a Holanda, mas, por outro lado, tem muito a ver, puxa, o mesmo continente, o fator primordial, a antiga Grécia como parte fundamental, o judaísmo cristão como filosofia básica, religiosa por ali, enfim, eles procuraram valorizar o que eles têm, isso talvez seja uma boa lição, eles procuraram valorizar o que eles têm mais em comum do que valorizar o que eles têm mais de diferença e poder abrir mão de algumas coisas para o prol da coletividade. Tá aí um grande exemplo. No mundo louco, onde a gente está cada vez mais etnocêntrico, tem exemplos desse tipo, de pessoas de fronteiras mais porosas, em todos os aspectos, os próprios conhecimentos. Quando que a gente ia falar, quando eu fui estudar na engenharia, tinha 5 tipos de engenharia, mecânica, civil, eletrônica, naval. Hoje tem engenharia de alimentos, hoje tem engenharia de qualquer coisa. O conhecimento começou a expandir, entrar em outras searas de se intercambiar. Que, aliás, como é que o pessoal da teoria integral fala? O grande crime do iluminismo, que é a ideia da separatividade. Sabe aquela ideia de todos somos um, que a gente sempre já falou, que eu sempre bato nessa tecla? Uma coisa que eu esqueci outro dia, me veio uma ideia. Olha o cosmos, tá tudo que existe aqui, é tudo diferente, as galáxias são diferentes e tal. Volta 13,8 bilhões de anos atrás. Tudo estava junto na singularidade. Então, desde o princípio, a gente já era comum ali. A ideia do entrelaçamento está ali. E você e a galáxia de Andrômeda têm coisas em comum. Em algum momento, tudo estava lá junto. É muito louco isso. É muito louco. Está aí o entrelaçamento desde o começo. E a gente não percebe, né? Enfim. É demais. Então, assim, a gente entra naquele ponto das desavenças, né, cara? E o quanto que a gente está, infelizmente, agora na época de eleição, né, isso está aflorado, né, cara? Então, a gente possui as nossas próprias ideias, as nossas próprias inclinações, nossos vieses, né? E a gente se apega a eles de forma irracional, né, cara? Então, assim, não há esse exercício de humildade em, peraí, antes de eu sair por aí falando ou apontando o dedo, né? Será que isso está muito bem fundamentado? Será que eu estudei de fato? Será que eu estou vivenciando essa coisa de uma forma realmente imparcial? Ou estou sendo pessoal? Então, são todos os exercícios que aqui
acabam sendo direcionados, né, se fosse feito isso, na verdade, né, sendo direcionados para essa questão de quais são as premissas, né? E muitas vezes eu acho que muitas vezes a gente nem para pensar, né, o que é uma premissa. A gente nem para pensar a respeito disso, né? Mas o que inviabiliza o diálogo realmente é isso. Tá? Lógico, eu estou colocando aqui o exemplo da política porque é o que está mais em evidência agora, mas isso acontece em todos os momentos, para todos os tipos de assuntos, para todos os tipos de circunstâncias e contextos, isso está acontecendo o tempo todo, né? Então, é um exercício importante a gente fazer, né? Peraí, antes da gente começar a conversar, o que você entende por isso, o que eu entendo por isso, está disposto a conversar isso nesse nível de profundidade, ou não tem tempo para fazer isso, não tem? Porque, lógico, eu entendo também que muitas vezes as pessoas têm suas tarefas, têm os seus compromissos, eles estão na correria, isso não vai ser possível fazer, mas é necessário fazer, em algum momento será preciso fazer isso, caso contrário, a gente vai sucumbir, né, cara? Não tem jeito. É por aí. Uma coisa que eu percebi, você falou de dois exemplos, eu acho que você pega 3 grandes tabus, o futebol, a religião e a política. Dependendo da altitude das pessoas, a altitude na teoria integral é a tua capacidade de ver da maior perspectiva possível, né? Que eu falei agora, olhar por fora. Se a pessoa não conseguir ter grande altitude, não vai conseguir ter diálogo. Eu tenho grandes amigos que agora a gente tem que falar. Eu tive que falar e a pessoa conseguiu entender depois de muito sacrifício que era. Política com P minúsculo, partidária, tal, não dá para conversar. Porque a gente teria que fazer todo um arrazoado aqui e chegaremos à conclusão que tem muitos prós e muitos contras em todos eles. Então não vale a pena. Vamos conversar sobre política com P maiúsculo, isto é, a busca de tentativa de soluções de conflitos por métodos não violentos. Aí a gente pode descer um pouquinho. Porque, olha a premissa, falando de premissas que é o tópico de hoje. Olha a premissa. Encontrar soluções para resolver os problemas do Brasil. Como se isso fosse fácil. Como se uma nação que tem 522 anos, dos quais 388 com escravidão violenta, que basicamente dizimou 5 milhões de índios, dizimou 4 milhões de negros, tem um racismo estrutural violento, tem um monte de problemas, um salvador da pátria, em 4 ou 8 anos, resolverá esses problemas de 522 anos. Olha a premissa totalmente furada. Se eu coloco assim, qualquer pessoa sã pula fora, pede para sair. Não tem. Não é por aí. A premissa está errada. E outra coisa é a projeção, né? Ou seja, né, que já falou desse fenômeno da projeção, é de você projetar ou terceirizar a responsabilidade para um salvador, né? Seja lá quem for, que vai resolver os seus problemas, né? Os seus problemas são problemas de todos, e sabemos, né, que assim como as premissas são extremamente variadas e são multifocais, os problemas também são, né, cara? E aquilo que é importante para mim não é importante para você. Então tem uma série de problemas aí, cara, que colocam a areia no ventilador em relação a essa questão e tira de nós a nossa cota de responsabilidade nessa participação, que não é só o voto, não. A gente fala que o voto é importante, é a coisa mais importante, que não está longe de ser, cara, porque tem uma série de questões que são do dia a dia, do cotidiano, de como você age dentro da sociedade, que também tem uma importância muito grande. Então, cara, é complicado. Essa questão das premissas, enfim, passa por aí também. E tem coisa que a gente já avançou. Parece que na natureza não existem grupos maiores de que 25 indivíduos. Você tem um macho que controla a maioria das fêmeas. É natural, isso não é machismo, é natural da natureza. Os grupos humanos, segundo o antropólogo Robin Dunbar, é o famoso número Dunbar, é 150 pessoas do máximo que conseguem viver mais ou menos juntas. Passou disso, ou fraciona, ou tem guerra, é muito difícil você comandar muita gente. 220 milhões de pessoas vivendo no mesmo território, você quer que elas pensem igual? Numa área tão extensa, realidades tão complicadas? Não dá, não dá. Agora, por outro lado, só porque não dá, não vamos tentar? Não, nós podemos tentar, mas requer um diálogo amplo, de vários saberes, de reconhecer que alguns problemas demoram muito para ser resolvidos. É de longo prazo. Quer coisa mais chavão de que temos que cuidar da educação, saúde e segurança? A gente ouviu isso desde quando? Desde sempre. Mas sabe o que é a coisa mais legal, só para concluir essa parte da política que é meio chatinha? Parece que nenhum país do mundo hoje, segunda década do século XXI, se sente decentemente representado pelos representantes políticos. E olha que interessante, a maioria de nós esquece a origem, né? Antes nos reunimos em praça pública às 5 horas da tarde todos os dias para discutir o que era comum a nós.
crescemos muito, putz, não vai dar, eu vou deixar de produzir comida para todos aqui. Me representa lá, fulano. Escolhemos pessoas que pensavam mais ou menos como nós, delegamos a eles uma procuração para decidir em nosso nome. Assim começou o jogo. O mundo inteiro está numa crise de representatividade política. O mundo inteiro. Nós estamos também nesse processo revolucionário hoje. Não nos reconhecemos. Não é só aqui, no mundo inteiro. É complicado, né, cara? A gente vai adentrando nesses assuntos, a gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Mas é fascinante. Mas pelo menos identificar onde está o problema no assunto premissa já é um passo. Olha, a premissa está errada. Quem é que se atreve a rediscutir as premissas? Pois é. E essa problemática das premissas, ela envolve, inclusive, as perguntas erradas, né? Que muita gente para pensar, não para pensar, na verdade, que ao se fazer uma pergunta, a premissa já está equivocada, ou seja, a pergunta é errada. E a gente não para pensar a respeito disso. Então, essa habilidade de comunicação tem que partir desse princípio realmente de que há um conjunto de premissas que você está levando em consideração ali, que não necessariamente o seu interlocutor está levando em consideração, né? E se isso não for entendido antes de que o diálogo ocorra, a possibilidade da confusão e sair desavenças homéricas é muito grande, cara, muito grande. O básico a gente deixa de fazer, né? Onde estamos, o que queremos, para onde vamos? São dimensionamentos. Legal. O que a gente quer? Por que a gente está junto? O básico a gente não fala assim. Por que a gente tem em comum? Exatamente. Vale a pena continuar? Não vale a pena? Que outras maneiras existem para fazer? É só... A gente tende a achar que a nossa é a única maneira, a mais conveniente, a melhor? Não necessariamente. É melhor para mim. E para os outros 219 milhões de pessoas? É conveniente também? E isso vai adicionando cada vez mais complexidade ao assunto. Para o mundo. A questão da crise climática, do lixo. Onde é que é o lá fora? Vou botar o lixo lá fora da Onde é que é o lá fora do planeta? É onde está hoje na estratosfera um monte de lixo espacial? Tudo bem, eu acho que algum nerd vai desenvolver alguma tecnologia que vai coletar isso aí em cima. Tenho fé. Mas se a gente continuar produzindo... E outro problema também que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, que eu acho que é importante, cara, é a estrutura psíquica, né, das pessoas que nascem em períodos diferentes, né? Então, você pega, assim, as gerações, diferentes gerações, né, cara? Você pega a geração atual, que já nasceu com a internet de vento em popa, né? Então, assim, é uma estrutura psicológica completamente diferente, né, daquela que nós fomos construindo ao longo de nossa infância, num mundo onde a internet ainda não existia, né? Pelo menos não existia da forma da web, né? Mas os militares já tinham inventado. Mas, enfim, é uma estrutura psicológica completamente diferente, né? Onde a gente estava vivenciando ou sendo bombardeado por uma lapidação social, familiar e cultural, onde, né, a internet não existia. Então, cara, psicologicamente falando, não tem como você comparar, são gerações muito diferentes. Então, a partir desse princípio, por exemplo, né, de que as premissas são as mesmas, em encarnações ocorrendo em épocas variadas, já também está completamente furado logo de saída, né, cara? Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar a respeito dessas coisas, para justamente apontar esses grandes buracos e para a gente tentar fazer alguma coisa a respeito, né, cara? Mas se a gente não falar, nem isso a gente vai conseguir fazer. E essa outra coisa, exige-se, quando a gente dá muita bola para o que os outros pensam, a gente é muito complicado. A gente vem, como nós aqui, a gente está desconstruindo uma série de premissas assumidas, né? Legal. Aí as pessoas vêm, legal, põe o que no lugar. A gente vai falar o quê? Não sei, a gente só está desconstruindo. Mas isso é irresponsável. Não, mas por quê? A gente está fazendo um exercício. Se não está satisfeito, não venha. Vai fazer outra coisa, mas para nós é salutar, é importante. Um outro momento a gente vai poder tentar construir com base em premissas, de novo, como você falou no começo, nunca serão iguais. E provavelmente nunca eram para ser iguais mesmo. Essa diferenciação é muito bacana, mas não significa que a gente não possa construir coisas muito sólidas e boas juntos, mesmo com... Porque é o que justificaria esse trabalho em conjunto, é o que justificaria a existência de uma sociedade, por exemplo, né? Ou seja, ela é diversa de fato, mas tem que haver coisas em comum para dar um mínimo de sustentabilidade àquela organização, àquele sistema.
Então, obviamente, né, apesar da diversidade, tem que haver pontos de convergências necessariamente, porque senão, cara, se as divergências superam as convergências, inevitavelmente, em algum momento do futuro, essa civilização perecerá, né, cara? Não vai ter jeito. Mas, como ela é dinâmica, os valores vão mudando. Por que as leis mudam? Porque a sociedade vai mudando, você precisa encontrar... Antes da internet não havia cybercrime, não havia crime cibernético. De repente, existe tecnologia, nós temos que nos voltar para isso e arrumar. Esse acompanhar é importante. E pode ser que um dia, nesse desenvolver, as pessoas cheguem à conclusão de que talvez não vale a pena a gente se estar junto ainda. Neste número, talvez já vale a pena fracionar. Quantos países não fracionaram? Por uma série de razões. A Iugoslávia era uma só até 1989. Depois fracionou. O apelo religioso, étnico, foi mais forte. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né, cara? Não tem jeito. Então, e está acontecendo o tempo inteiro agora, em todo momento, louco. Então, bom, enfim, a gente não vai ter mais tempo também, né, cara? Chegamos já a uma hora aqui. Daria para explorar acho que outros aspectos também, mas, enfim, devido ao tempo, né, voltaremos com outra roupagem, pode ter certeza, porque a gente vai crescendo, vai tendo outras ideias, vai trazendo para cá. Mas o alerta de repensar e requestionar constantemente as premissas é genial, acho que talvez seja a lição do dia, né? Que está sempre atento. Muito bem. Então é isso, cara. Muito obrigado, então, pela sua participação aí, sempre muito rica. Valeu mesmo agora de volta ao Brasil. Queria aproveitar e então, pedir para as pessoas, né, curtirem aí o vídeo, se inscreverem no canal, fazerem seus comentários, porque isso vai ajudando a gente a crescer. E até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos, cara. Valeu! Combinado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.